Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Essa semana estou super feliz, muito agradecido. Eu quero começar falando por aí, eventos importantes da semana, fatos importantes. É um fato meu pessoal, mas que envolveu muitos de vocês, que foi meu aniversário no domingo. Então, foi muito legal as manifestações que eu recebi. Quero agradecer demais a vocês todos, porque, como disse um mentorado meu, pela primeira vez, eu fiz 60 anos. Então, ele falou que espera que seja mais 2 ou 3 vezes. Vai ser difícil, mas 60 anos foi muito emblemático. Mas, mais do que isso, foi muito interessante, muito importante para mim, muito motivador, o tipo de manifestação que eu recebi de vocês. Então, eu fico muito agradecido. Aqui em casa a festa é em dobro, porque eu e a Flávia fazemos aniversário à mesma idade, praticamente no mesmo dia, com alguns minutos apenas de diferença. Então, recebemos uma energia muito positiva, uma energia muito bacana de vocês todos. Para quem está chegando agora, para quem vai conhecer o canal agora, a partir dessa live, eu sou Luiz Eduardo, sou consultor de empresas, mentor de carreiras, e eu trabalho muito especificamente. Fala, João, boa noite, bem-vindo. Eu trabalho muito especificamente nesse canal aqui, para dar condições e orientações naquilo que me do meu conhecimento, da minha expertise, para vocês terem sucesso profissional, terem uma carreira promissora, conseguirem um emprego. Em primeiro lugar, conseguirem um emprego para quem está desempregado. Em segundo, para quem quer se locomover na carreira, conseguir o emprego dos sonhos. Quer dizer, eu trabalho para que vocês sejam felizes no trabalho e felizes na vida. Isso é a minha motivação. Para quem está chegando agora, curta o canal e segue aqui no Instagram, vai no YouTube, tem meu canal lá com vários vídeos, muitos vídeos, centenas de vídeos. E convidem quem vocês acham que pode se beneficiar disso, certo? Aqui eu falo sobre orientação de carreira, sucesso profissional, eu falo sobre qualidade de vida no trabalho, como ser feliz no trabalho, como fazer do seu dia a dia no trabalho uma coisa suave, uma coisa gostosa, que você passe por lá pela obrigação, pelo compromisso do trabalho, mas que torne isso de alguma forma prazeroso para você e seja benéfico para a sua vida, para a sua saúde, para o convívio com a sua família e tudo isso. Toda quinta-feira aqui a gente tem live, toda quinta-feira às 19 horas, eu fico repetindo isso, nossa tradicional live de quinta-feira, eu fico muito orgulhoso disso, porque já faz mais de um ano que a gente faz a live de quinta-feira, e na semana passada nós falamos, a live foi sobre como perder o medo da entrevista de emprego. Tá muito boa a live, foi super participativa, todo mundo que estava aqui, de alguma forma, interagiu comigo, e eu fico super feliz com isso. Quem não assistiu, depois que acabar essa daqui, vocês procurem lá no Instagram, tem lá no IGTV e também está no YouTube, no meu canal, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Belarmino, acabei de falar de você, que você falou que eu fiz 60 anos pela primeira vez, eu lembrei disso agora. Muito bem-vindos, Belarmino, Jéssica, Jéssicas, entrou duas juntas. Então, eu vou falar hoje com vocês sobre inteligência emocional em reuniões. E eu faço um preâmbulo aqui para falar o seguinte, ó, 2 dos temas mais constantes, mais recorrentes nas minhas mentorias. Como usar bem a inteligência emocional, como ter inteligência emocional e como melhorar o comportamento, como melhorar o aproveitamento em reuniões, já que reuniões são inevitáveis, reuniões são parte do nosso cotidiano no trabalho. Então, eu achei super oportuno, deixa eu desligar uma coisa aqui, eu achei super oportuno juntar esses 2 temas, inteligência emocional e reuniões, para falar para vocês como usar a inteligência emocional e tirar o máximo proveito profissional, o máximo proveito para a carreira nas reuniões, certo? E eu quero contar para vocês como que eu descobri a importância da reunião. Foi um jeito muito insólito, um jeito traumático em alguns aspectos, mas que me abriu os olhos de uma maneira que serviu para a vida, né? E por isso eu falo hoje com bastante desenvoltura sobre isso.
Quem sabe um pouco da minha história sabe que eu entrei no banco com 19 anos, fiz carreira de bancário, entrei com 19 anos porque eu era jogador de futebol. Então pensa bem, eu era jogador de futebol e um banco precisando disputar um campeonato importante em Americana, interior de São Paulo, me convidou para ser goleiro do time, só que tinha que ser funcionário do banco. E eu era profissional, e eu falei, porra, eu tava profissional de futsal naquela época, eu não ganhava nada, né? Ganhava muito pouco, e o banco pagava mais e me dava muitas condições lá, eu topei. Topei, entrei no banco, nunca tinha participado de uma reunião. Reunião, para mim, era preleção no vestiário lá que o treinador dava. O treinador falava, ó, vamos marcar assim, vamos marcar assado, o goleiro presta atenção naquilo. Ninguém... Era uma reunião muito diferente de tudo aquilo que a gente via, que eu fui ver depois no mundo corporativo. Quando eu cheguei no banco, entrei, e rapidamente, eu entrei como auxiliar de escritório, rapidamente fui ser caixa, e era assim, tinha reunião com todos os funcionários, abria uma roda lá e o gerente falava algumas coisas de meta, que eu não entendia nada, porque tinha acabado de entrar no banco, e comecei a me interessar. Falei, pô, esse negócio é importante, é o momento que todo mundo está junto, compartilhando o conhecimento de alguém, e eu não posso ficar aqui fora do ar, pensando no meu futebol, pensando no meu caixa, né? O gerente está falando, vou prestar atenção nele. Não entendia muito, mas comecei a dar importância para a reunião aí. Rapidamente, já com 4 anos de banco, eu fui promovido para gerente, e como gerente de conta, ainda com 23 anos de idade, muito novo, para aquela época era muito novo como gerente, eu fui participar de um workshop, de uma reunião de trabalho, mas que tinha uma orientação toda lá. E era assim, era o grupo de gerentes comerciais, que eu fazia parte, e o grupo de gerentes administrativos, orientado por uma consultora lá, para ver como que seria a melhor forma de conduzir a agência, visando interação, integração entre essas duas áreas. E não tinha integração nenhuma. A gente achava, né, nós comerciais, achava que os gerentes de administrativo era tudo cabeçudo, e eles achavam que a gente era almofadinha, que só pensava em crescer na carreira e tal, e não entendia a realidade do banco e não tinha ponto de convergência. A consultora começou a conduzir a reunião lá, lançou uma pergunta bem polêmica sobre como integrar isso, e eu fiz uma amizade lá nesse curso, que virou amizade da vida, com o Luiz Ronaldo, e eu e ele começamos a querer convencer os caras na marra de que nós tínhamos razão num determinado ponto lá, e a mulher pediu licença para atender um telefone fora da sala. Telefone fixo, pasmem vocês, existia um negócio, um instrumento, um artefato chamado telefone fixo, que você tinha que ir lá não sei aonde para atender aquele negócio. E ela saiu da sala e nós ficamos lá argumentando. Chegou uma hora que eu e o Luiz Ronaldo, não sei quem foi primeiro, não sei quem foi mais louco ali, subimos na mesa, numa das mesas da sala lá, e para falar para os caras, vocês são tudo burros, vocês não estão entendendo o que nós estamos falando e tal. Nós lá meio que aos gritos, em cima da mesma mesa, a mesa que era do centro da sala, e a consultora voltou. A consultora voltou, deu aquele silêncio, eu em cima da mesa, olhei para o Luiz Ronaldo, o que esse louco está fazendo em cima da mesa? Ele deve ter pensado a mesma coisa de mim. Eu pulei da mesa, ele também e tal. Ela falou assim, eu tinha certeza que ia acontecer isso. E eu falando, isso é bom ou é ruim, né, meu? Até então ela não tinha. Porque vocês demonstraram espírito de liderança, vocês iam conduzir a conversa e não sei o quê, e valorizou o fato. E eu achei uma bosta, né? Eu falei, nossa senhora. E aí, e os outros querendo ganhar no grito, e a gente em cima da mesa, não deu liga de jeito nenhum, ela pegou e falou assim, bom, muito bem, aqui mostra o espírito de liderança de um, a argumentação boa do outro, tal, e contextualizou tudo, encheu um pouco a nossa bola, mas não valorizou demais. E eu, na hora, pensei, nossa senhora, e se tivesse sido um diretor do banco que tivesse entrado? Porque a gente estava no centro de treinamento dentro do banco. E se tivesse sido meu gerente que tivesse entrado? Será que ele ia saber o que ela pensou, porque ela preparou um cenário? E eu falei, nossa, o controle emocional numa reunião é muito importante. É lógico que eu não pensei isso naquele momento lá, só pensei assim, fiz bobagem, não devia ter feito isso. Tinha que ter me controlado, eu tinha que ter usado o melhor argumento, eu tinha que ter entendido que aquele cara falando daquele jeito me tirava do sério,
e me tirou do sério, uma determinada fala de um cara que ficava repetindo o tempo todo: ah, vocês são o gerentinho que quer chegar lá. Eu ficava louco da vida. Eu falei pra ele: porra, eu quero chegar lá, depende do que você quer falar do que eu quero chegar lá. É ter sucesso, é crescer na carreira, é ser promovido, é ganhar bem, eu quero chegar lá. Gerentinho é o caramba, né? E puta, aí o pau comeu mesmo. E ela tinha preparado tudo aquilo, ela se sentiu super realizada, ela teve controle da situação, porque na hora que ela entrou, ela baixou a bola de todo mundo, e nós continuamos a reunião para o resto do dia lá, os ânimos apaziguados, e eu com aquilo na cabeça. Podia ter perdido o emprego por causa daquilo que eu fiz. E é lógico que tinha 23 anos, faz muito tempo isso, e eu comecei a observar reuniões. Eu tenho tanto case de reunião em empresa, como funcionário das empresas e como consultor, que hoje eu tenho um panorama muito completo para mostrar para vocês. Certo? Porque a reunião, ela tem uma relação de amor e ódio as pessoas têm uma relação de amor e ódio com a reunião. Né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que se prepara para a reunião, chega para a reunião com um pacotinho de bolacha, chega com... Oi, Jô, boa noite. Chega com uma garrafa d'água, um pacotinho de bolacha, chega com uma mini estrutura ali, e não porque vai se distrair, porque vai ficar focada na reunião, porque adora a reunião. E tem outros que entram numa marra danada, senta no fundão, num lugar que ninguém vai exigir dele, cruza o braço lá e vai lá por obrigação. Ou então celular, pá. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, como se portar em termos tático, estratégico, comportamento na minúcia. Tipo assim, desligue as distrações. Isso é básico, né? Celular. Nós vamos falar como usar a inteligência emocional no modelo Daniel Goleman. Então, ter que fazer do limão uma limonada. Se reunião é inevitável, vamos fazer a melhor reunião possível. E eu descobri que dentro das reuniões, assim como nas empresas, nos departamentos, nas reuniões aparecem aqueles 3 perfis que eu cito aqui de vez em quando. Que é, primeiro, o indiferente. O indiferente está lá porque está obrigado a estar lá. O chefe dele, você tem que ir na reunião. Tá bom, ele vai. Ele vai na reunião, ele leva o corpo dele lá. Certo? Assim, não está interessado, não está comprometido, e ele não vai participar, certo? Presença zero. O corpo presente, a mente, o espírito e a boa vontade totalmente alheio. Os outros 2 perfis são o que eu acabei de falar agora. O outro perfil é o interessado. Interessado, ele está num nível bem superior ao indiferente, mas ainda longe do ideal. Longe daquele ideal para ele, para alavancar a carreira dele. O interessado é aquele cara que está lá, ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas quer anotar, ele pergunta alguma coisa para um, para outro. Quando quem está conduzindo a reunião lá cita um caso, ele quer consultar na internet, ver o que é aquilo. Ele está interessado, mas está meio atabalhoado, meio perdido. Melhor, 1000 vezes melhor do que o indiferente. O indiferente não vai fazer nada disso, não está nem aí. Ele está pensando no Big Brother, no futebolzinho dele de fim de semana, está pensando em qualquer outra coisa, até no trabalho da mesa dele lá, que faz sentido, não devia estar pensando nisso na reunião, certo? E o terceiro perfil é o perfil do comprometido, comprometido com a reunião, comprometido com o resultado que ele tem que dar naquele momento, comprometido com a contribuição que ele pode dar, com o aprendizado que ele pode ter. Olha só, a contribuição que ele pode dar, o aprendizado que ele pode ter é via de mão dupla. Toda a reunião, por mais que você participe de ouvinte. E eu aprendi isso de uma forma tão forte para mim, que hoje, como consultor de empresas, e eu felizmente trabalho para algumas das maiores empresas do Brasil, uma das coisas que eu peço, que dependendo do caso é condição para começar o trabalho, é participar de algumas reuniões do grupo que eu vou trabalhar como ouvinte. Participo de 2 ou 3 reuniões como ouvinte, só observando a reunião, eu faço um panorama muito assertivo do perfil daquelas pessoas e daquele time. E aí tem gente que fala para mim assim: ah, Luiz, mas se você vai participar da reunião,
O comportamento deles vai mudar, eles vão ficar... Esquece, cara. Primeiro porque eu vou entrar como se fosse um deles, né? Quer dizer, ninguém me conhece e tal, mas como um deles, assim. Que jeito que esse pessoal se veste, por exemplo? Né? Eu, normalmente, eu tô com o meu uniforme aqui, ó, camisa preta e calça jeans e tênis. Então, mas todo mundo vai de terno. Então eu vou de terno também. Eu não vou chocar os caras. Mas, qual que é o lance? Em 15 minutos de reunião, ninguém está mais lembrando que eu estou na sala. Está todo mundo se comportando do jeito que se comportaria normalmente. E aí, vira aquele círculo vicioso. O indiferente vai ser indiferente, o interessado continua interessado, querendo entender o que está acontecendo, querendo se esforçar, ou melhor, se esforçando, mas não basta. E o comprometido sabe por que está lá, sabe que resultado quer, sabe em que pode contribuir, esse vai fazer a diferença. E esse cara é o cara que usa a inteligência emocional. Ainda que empiricamente, ainda que de forma totalmente intuitiva, nunca pensou nisso, a maioria deles nunca pensaram nisso, eu vou mostrar para vocês agora como fazer isso. Eu quero que vocês mudem a relação que tem com reunião. Reunião é um saco, reunião... Eu teria N cases aqui para contar para vocês, alguns eu já contei aqui. Eu tenho um vídeo inteiro, 12 formas de fazer sua reunião ser mais produtiva, está no YouTube, vocês podem procurar lá. E eu quero mostrar para vocês agora como que eu vou, como eu me desafiei para fazer vocês gostarem de reunião, para vocês mudarem a relação e tirar proveito máximo e alavancar a carreira, se beneficiar profissionalmente da boa participação em reuniões, certo? Então, nós vamos... eu vou passar aqui 4 etapas que vocês têm que cumprir, que vocês têm que obedecer. Primeiro faz uma coisa, quem está aí, escreve aí se gosta de reunião ou não gosta de reunião. Eu ia falar amo, odeio, mas não precisa ser amo, odeio não. Põe gosto ou não muito. Não muito eu já vou entender que não, porque tem gente que tem vergonha de falar assim, eu odeio reunião, como eu falava, e eu tinha até um livro com esse título. Eu odeio reunião. Quem tiver aí, marca aí, se gosta ou se não gosta de reunião, porque eu sei que tem gente que gosta porque aprendeu a tirar bom proveito da reunião. Certo? Vamos lá, quem vai se manifestar aí? Eu quero começar falando para vocês aqui as 4 etapas para vocês começarem a aplicar a inteligência emocional. Lá, vamos ver. Gosto, fico um pouco nervosa, mas gosto da adrenalina. Tem adrenalina, tem isso. O Jô, gosto quando tem assuntos relevantes, gosto... Lá, começa a aparecer coisa assim, perfeito. Por quê? Relevante para quem? Então, o Jô tocou no ponto fundamental que tem a ver com a primeira etapa aqui que eu vou falar, o primeiro passo que eu vou falar para vocês. Identifique uma boa motivação. A Jéssica falou do jeito que eu gosto, que não gosta, mas quero aprender a gostar. Espero contribuir muito. Então lá, vamos aproveitar a fala do Jô aqui. Gosto quando tem assuntos relevantes. Identifique uma boa motivação para participar e ficar verdadeiramente presente. Jô, eu vou usar só sua fala, você sabe que não é pegando no pé, não. É para aproveitar mesmo. A reunião, provavelmente ou certamente, ela é relevante para alguém. A gente usa dois pilares da inteligência emocional para falar sobre esse assunto. Então, primeiro, eu tenho que arrumar uma motivação para mim, certo? Qual é a motivação? Aprender alguma coisa? Ser informado de uma situação nova na empresa? Entender uma situação de mudança? Escutar o fulano de tal falar que nunca está presente e hoje ele vai estar lá? Olha só quando já começo a arrumar motivações fora da reunião. Essa reunião lá é um saco, o assunto, mas o fulano de tal vai estar lá. O cara da outra área que me interessa, o representante do cliente, o RH vai estar lá, sabe, qualquer coisa assim que te faça sentido, que
que seja motivador para você, certo? Porque, às vezes, a reunião não tem relevância para nós. E a gente vai porque o chefe determinou, ó, quero que você participe daquela reunião lá. Aí você vai sem entender muito. Pensa assim, ó, que de proveito eu posso tirar dessa reunião? E não é assim, nada, já de bate-pronto, nada. Quem vai estar lá? Vai estar fulano, 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 fulano. Para mim, quem que é a figura central daquela reunião? Olha só como começa a mudar tudo. Meu chefe. Não, mas se tiver o chefe do meu chefe, como que eu quero que ele me perceba? Ou tá a equipe inteira lá. Como que eu quero servir de exemplo? Ou como que eu quero começar a ser interpretado como um líder nessa equipe? Procure uma motivação pessoal, certo? Ainda que a reunião não faça sentido. É aquele negócio, eu sempre falo isso, eu jamais perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então eu não vou numa reunião para perder tempo. Ou eu vou ganhar porque eu vou aprender muito e melhorar minha condição profissional de alguma forma, ou eu vou aprender. Aprender a me controlar, aprender a manter a serenidade, aprender a não fazer caras e bocas ou ficar pensando, né, aquele negócio, o pré-julgamento, puta, ela vai falar aquela pessoa de novo. Eu sei como é que é, gente. Você pensa que eu não passo por isso? Para mim é treino diário também. E quando reunião vira profissão, eu tenho reunião de toda a ordem, desde com a presidência e os VPs até com o chão de fábrica, lá na hora que eu tenho que dar meus workshops para a base. Então, assim, como lidar com isso? Porque você sabe que a pessoa que vai falar é chato. Puta, eu já crio uma resistência. Então, pensa nisso. Isso aí é um outro pilar. Pensa nisso. Como que eu vou me motivar? Qual é o conceito? Ainda que eu tenha sido convocado, eu fui convocado para a reunião, sou obrigado a ir. Eu estou correndo aqui, eu vi que o Samuca tinha escrito nervosa, aí eu falei que ela fica nervosa. Desculpa, viu, Samuca? É nervoso, né? Então, pense que tem que ter a motivação sua, ainda que não tenha nada a ver com a reunião. Quem que é a figura central da reunião? Qual que é o tema? Esse tema faz sentido para mim? O que eu posso tirar de proveito nisso? Como que eu posso usar esse tema para minha preparação para a carreira? Às vezes, naquele momento, não faz sentido nenhum, certo? Mas para o futuro, para o seu seguimento. Por exemplo, tem um caso na nossa mentoria de Engenheiro 5D, que eu acho que está só o Belarmino aqui da turma da mentoria. Tem um colega lá, um mentorado, que trabalhava numa indústria metalúrgica. E eles começaram a trabalhar com injeção de alumínio e ele viu que injeção de alumínio era o futuro da indústria automotiva. Olha só, da indústria automotiva por causa dos carros elétricos, que precisa reduzir peso o tempo todo, e ele se especializou em injeção de peças de alumínio de grande porte, que diminui a montagem de pequenas peças. Monta peça grande. Foi contratado pela Volvo Cars da Suécia. Ele está indo do interior do Paraná para a Suécia para trabalhar na Volvo, porque ele percebeu uma coisa que foi falada em 1, 2, 3 reuniões, carro elétrico, injeção de alumínio. Ele falou, vou aprender essa porra. Simples assim. Aprendeu, se dedicou e passou no processo lá agora, no final de fevereiro. Certo? Então, estou dando um exemplo prático de como você pode aproveitar insights que saem nas reuniões, que se você estiver lá pensando, puta que saco esse negócio, de novo eu estou aqui na marra. Tommy Nelson, meu coach, se está na área, manda um oi aí, Tommy. Então, pense nisso. Qual é a sua motivação? O que você pode aprender nisso? Faz um exercício prévio. Segundo pilar, segundo tópico. Use seu autoconhecimento para saber o que vai te tirar do sério na reunião. Com o que eu tenho que tomar cuidado? Olha só isso. Se eu sei quem vai participar, eu sei quem é a figura central, eu sei quem é a pessoa que pode me interessar, eu também sei qual é aquela que vai pisar no meu pé, que vai encher meu saco, que vai me fazer me distanciar do meu objetivo. Certo?
Autoconhecimento serve para falar assim, que tipo de assunto, ou quais pessoas, ou que situação me tira do sério. Por exemplo, eu vou falar uma situação que é 100% física. Eu odeio sentir frio. Assim, eu passo calor à vontade, vou suar que nem uma tampa de chaleira, não tem problema. Mas frio, eu me desconcentro totalmente, eu mudo o meu normal, a minha concentração. Então, na hora que eu chego na sala, eu olho onde está a saída de ar-condicionado e tal, e vou me posicionar. Eu não vou ficar sentado debaixo do ar-condicionado, porque em meia hora de reunião, se começar a gelar a sala, eu vou sair da reunião mentalmente. Então, autoconhecimento é importante. Se eu sentar do lado do fulano de tal e ele vai ficar me perguntando coisa, eu já sei que isso acontece. Não senta do lado do fulano de tal. Parece simples, né? E é. Ah, eu sei que se a fulana lá tocar naquele assunto, a reunião vai voltar lá na estaca zero, vai falar, se blinda. Porque nesse pilar aqui, a gente usa duas habilidades da inteligência emocional, que é autoconhecimento e autocontrole. Eu tenho que ter autoconhecimento para exercer meu autocontrole. Se eu sei, olha só, se eu sei o que me tira do eixo, e eu estou falando de inteligência emocional, então assim, de perder o controle emocional, certo? Se eu sei o que me tira do eixo, eu primeiro evito o gatilho. E evitar o gatilho pode ser uma ação física, por exemplo, não sentar perto do fulano, não sentar debaixo do ar-condicionado, enfim, não ficar exposto demais se fica pouco à vontade. Tem coisas práticas físicas. Tem outras que são 100% emocional. Se o fulano de tal falar sobre tal assunto, eu tenho que saber que não é comigo. Ele fala sobre aquele assunto toda vez que ele tem oportunidade. Certo? E a gente começa a se preparar para não entrar na pilha dos outros, para não sofrer por antecipação por coisas que a gente já sabe que vai fazer. Então, autoconhecimento e autocontrole está no pilar 2. Autoconhecimento, para saber o que pode afetar a minha concentração, a minha boa participação, e autocontrole para saber o que eu vou fazer, como que eu vou me blindar, como que eu vou me controlar emocionalmente diante de todas as provocações, distrações e inputs indesejados que acontecem durante uma reunião. E vai acontecer, certo? Quarto, tenha empatia. Entenda o motivo dos outros. Aí eu volto lá na fala do Jô, quando ele falou assim, se tiver assunto relevante, eu vou. Às vezes a gente tem que entender e tem que buscar a relevância para quem marcou, para quem está tocando a reunião. Pode ser muito irrelevante para a gente, pode ser muito desnecessário, mas se a gente fizer um exercício de entender por quê, o que motivou aquela reunião, qual é a relevância para os terceiros, para aqueles que chamaram a reunião, enfim, para a empresa, a gente pode mudar essa questão da relevância, certo? Então, isso pode ser um dos motivos motivadores. Se a gente se puser no lugar dos outros participantes ou no lugar daqueles que chamaram a reunião, você começa a ter mais, eu não quero ser injusto aqui, mas ter mais boa vontade com a própria reunião. Certo? Porque assim, não depende só de mim, depende do contexto todo, depende de todo mundo que tá participando ali. Certo? Então pensa assim, ó, você sabe que eu não gosto, né? Quem está aqui comigo sempre sabe que eu não gosto muito da palavra empatia, porque aquele negócio de se colocar no lugar do outro, eu discordo muito do jeito que é aplicado isso. Mas entenda os motivos do outro. Se não é importante para a minha área, pode ser importante para outra área. Por exemplo, uma reunião de comercial com área técnica. É pau certo. O comercial está dando maior importância para aquilo e a área técnica está achando problema deles. Certo? E se a gente não entender qual que é o motivo deles, a gente vai participar parcialmente. Ou seja, vai estar presente lá de corpo, mas não vai contribuir, não vai assimilar o que eles tiverem para trazer, não vai verdadeiramente fazer evoluir o assunto. E isso é ruim, é péssimo. O quinto é aproveite para estabelecer bons relacionamentos. Reunião. O nome já diz. Reunião.
Ó, e aí, tudo isso que eu falei aqui serve para reunião online também, tá? A reunião online elimina alguns problemas, tipo de onde sentar e o ar-condicionado aqui. Eu estou com o meu ligado, aqui eu controlo se eu quero ficar, que temperatura eu quero. Estou sozinho, né? Mas elimina algumas coisas, mas não elimina a essência de nada disso que eu falei. Então, ó, aproveite para estabelecer bons relacionamentos. E como a gente estabelece bons relacionamentos? Não é sentando do lado do cara, incomodando ele durante a reunião. É fazendo um bom papel na reunião, é participando bem, contribuindo, agregando valor para a reunião, para o assunto, para o tema discutido, e dessa forma despertar a atenção de quem está lá. Olha só o que eu falei, pode estar lá um gestor, seja de que nível for, vai de outra área que te interessa na empresa, pode estar um representante do cliente, pode estar um diretor da própria empresa sua, que vai prestar atenção naquilo que você está falando, vai prestar atenção no seu comportamento e vai mudar a tua vida se você fizer isso em uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões. Sabe, a pessoa que é... Eu falo assim, como participar bem de reuniões? Você começa participando bem da reunião que você não queria ir. Aí você começa a ser chamado para reuniões que você nunca imaginou que ia ser chamado. E aí você começa a ser chamado para começar a organizar a reunião, porque você ganhou um status de líder, um status de referência em alguns assuntos, em alguns aspectos, que vai dar opinião onde você não esperava dar opinião, vai participar do que você não esperava participar. Certo? A pergunta matadora que eu sempre faço, quando o teu chefe te chama, ele te chama para te dar serviço ou para te pedir uma opinião? A tua participação em reunião determina isso. A tua participação em reunião determina a confiança que teu chefe vai ter em você para pedir uma opinião, para trocar uma ideia sobre assunto estratégico. Se você entra na reunião mudo, sai calado, resmungando, cabeça baixa, puto porque já foi chamado para a reunião, ele vai te dar tarefa. E beleza, tá tudo certo. Até hoje você não sabia disso. Ó, notem que nós passamos aqui, em quatro passos, nós passamos pelos as 5 habilidades da inteligência emocional do Daniel Goleman. E eu tirei de ordem aqui para dar sequência na reunião. Nós falamos, ó, tenha motivação, arrume, encontre a sua motivação para participar daquela reunião. Não vá pelo motivo dos outros, que vai ser, de fato, vai ser um saco. 2, autoconhecimento e autocontrole. Autoconhecimento para saber o que pode me tirar do sério, autocontrole para me blindar daquilo que pode me tirar do sério. 3, tenha empatia, entenda o outro lado, entenda os motivos dos outros. E 4, aproveite para estabelecer bons relacionamentos. Certo? O Daniel Goleman fala das 5 habilidades de quem tem inteligência emocional. E a ordem é exatamente essa, ó, quer ver? Habilidade 1, autoconhecimento. Habilidade 2, autocontrole. Eu pus as duas como o item 2. Habilidade 3, motivação. O cara que tem controle emocional, a pessoa que tem controle emocional, ela é automotivada, ela tem as próprias motivações. Senão ela entra na pilha dos outros, ela fica influenciada. Pô, se eu tenho o meu motivo, vai ter interferência? Vai, meu motivo continua ali. A história, fazendo um negócio bem duro, não acho uma palavra legal para falar isso, mas falando em português, dando um exemplo muito chucro, é aquela história da cenoura na frente do cavalo, sabe? Você põe a tua cenoura, você vai seguir a tua cenoura. A cenourinha na frente do cavalo faz o cavalo ir ali, ó. Ah, vai ter gente dando tiro, cotovelada, fazendo puta fuzuê do lado? Vai. Você vai se influenciar por isso? Não, toca o barco. Toca o teu barco. Motivação. É a habilidade 3 da inteligência emocional do Daniel Goleman. A habilidade 4 do Daniel Goleman é empatia. Empatia naquele sentido clássico. Coloque-se no lugar do outro. É aquilo que eu falo que eu não gosto tanto, mas entendo perfeitamente do jeito que é falado. Entenda os motivos do outro. Colocar-se no lugar do outro é difícil, porque momentos de vida diferentes distorce tudo. Ah, se eu fosse ele lá, não estaria pensando desse jeito. Beleza, por isso que eu falo que empatia é difícil. Mas
Entenda os motivos do outro. Por que é importante aquilo? Por exemplo, aquilo que eu falei de área técnica e área comercial. Se eu não entender o papel do comercial na frente do cliente lá, eu não vou contribuir com o meu conhecimento técnico. Eu vou achar que é mimimi, que é qualquer coisa assim. E a quinta habilidade do Daniel Goleman é relacionamentos interpessoais. Quem não se relaciona bem não tem controle emocional treinado. Eu tô calmo pra caramba, X dia de quarentena aqui, fiquei sem falar com ninguém, internado dentro de casa. Primeira vez que sai na rua, encontra com alguém e tem um chilique monstro. Relacionamentos interpessoais, eles agregam valor pro nosso emocional, no sentido de que faz a gente ser mais humilde, querer entender as pessoas, querer ter que. No trabalho a gente tem que, não é só querer, né? Você tem que escutar, você tem que absorver, você tem que executar uma tarefa que te foi determinada por alguém. E isso, quando passa a ser natural para a gente, você sai do ter que para querer. Querer contribuir, querer agregar valor, querer dar resultado de equipe em vez de resultado individual. E aí muda tudo, muda o jogo, certo? Então, gente, quando a gente usa as 5 habilidades da inteligência emocional, a gente pode transpor isso para qualquer área da nossa vida, para qualquer momento profissional. Como que você faz isso no dia a dia do trabalho? Pega o exemplo da reunião. O que você vai fazer agora com isso que nós falamos? Qual que é a tua? Quem pode escrever aqui, por favor? Qual que é a tua maior dificuldade dessas 5? Motivação para a reunião, autoconhecimento e autocontrole, empatia e relacionamentos interpessoais. Relacionamentos interpessoais de valor ali na reunião. Coloca aí, escolhe um e fala qual que é a tua maior dificuldade. Escreve aí para a gente partir para terminar isso. Terminar essa live. Eu tenho certeza que se vocês praticarem isso, vocês vão alavancar absurdamente a carreira. Porque é uma relação de valor agregado, de alavancagem de reconhecimento, que é muito rápido. Você pensa assim, se você está numa empresa há muito tempo, já sabe tudo os cacuetes lá, você pode a qualquer momento, a partir de uma mudança de comportamento, você começar... Olha lá, o Eduardo Araújo já marcou lá relacionamento interpessoal, já vamos falar disso. Mas pensa assim, você já está há muito tempo numa empresa, você pode a qualquer momento, a partir de mudança de comportamento, você pode começar a mudar o reconhecimento das pessoas em torno de você. Você vai receber feedback disso. Certo? Ou um feedback formal da pessoa chegar e falar para você, tô percebendo você diferente, que legal, parabéns e tal. Ou então, você só começar a receber convite, chamado, indicação, promoção e, enfim, coisas bem melhores, do nada. Tem gente que não tem habilidade de te dar um feedback efetivo. Mas você começa a participar estrategicamente de coisa que não participava, certo? Então você vai tirar um peso absurdo das suas costas na hora que você mudar a tua relação com a reunião. E vai saber assim, todo dia eu tenho reunião, todo dia eu tenho uma oportunidade para ser reconhecido, promovido e ter aumento de salário. Olha lá, Belarmino, não lembrava do teu caso. Relações interpessoais, preciso melhorar bastante, disse a Jéssica. Relações interpessoais, gente, é um calcanhar de Aquiles. Falou o Eduardo, falou a Jéssica. Relações interpessoais no trabalho, ela está meio machucada esse negócio, porque, primeiro, eu não vou falar que é por isso, mas nós tivemos 2 anos de isolamento social aí, que afeta absurdamente isso. E deu um conforto muito grande para as pessoas de falar, agora eu não preciso falar com ninguém, agora para me achar vai ter que me procurar. Né? E foi meio assim que aconteceu. Não que era muito melhor antes da pandemia, não é isso que eu estou falando.
é que houve um reforço disso. Para quem não gosta muito. E aí a gente fica querendo sempre comparar, a gente se comparar com alguém, a gente julgar as pessoas, e isso é ruim para os relacionamentos. Então, sabe aquele negócio, ema, 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 cada um com seus problemas? É assim, é frase chula, mas é verdade. Meu, o cara tem um comportamento chato que eu não gosto. Deixa lá, não é teu. Ah, o cara é um mala. Boa noite, Leandro, bem-vindo. O cara é um mala, deixa lá, não é problema seu. O que eu posso fazer para contribuir com aquela pessoa e o que eu vou tirar de conhecimento, de proveito com aquilo pouco que ela tem para oferecer? E às vezes a pessoa tem pouco mesmo. Ou é arrogante porque tem seus problemas pessoais, ou é tão submisso e pequeno que você acha que não tem nada para contribuir. Mas assim, nessa hora, é muito mais que humildade, é uma abertura de coração, o máximo que você pode fazer para falar assim, meu, cabe todo mundo. Não vou abalar o meu emocional, não vou deixar de me relacionar, não vou deixar de contribuir com o meu melhor, inclusive para essas pessoas que em algum momento me torra, certo? Eu vou falar aqui, ó, como você falou, Belarmino, se você me permite, eu vou falar do feedback que você me falou aqui. Belarmino é membro da nossa mentoria do Engenheiro 5D, e a partir da mentoria do conteúdo todo do nosso programa, ele começou a ter feedbacks muito positivos e, inclusive, com substituição da gerente da área. Eu fico super feliz com isso, porque, assim, é 100% dele, 100% de comportamento. Não tem fórmula mágica, tem método, tem método. Isso aqui que eu estou passando para vocês é método. Quem não anotou agora tudo isso, quem não anotou, volte depois, a live fica gravada aí no IGTV, e pode ficar à vontade para assistir quantas vezes vocês quiserem. Aliás, agradeço assistirem e compartilharem. Anotem esses 4 passos. Anotem as 5 habilidades da inteligência emocional do Daniel Goleman. Compartilhem com todos aqueles que você acha que tem problemas para lidar com reuniões, que estão buscando evolução na carreira. Quem ainda não curte, quem ainda não me segue aqui no Instagram, me segue lá, indique para os seus colegas. E o Belarmino, por favor, escreve aí qual foi o ponto mais importante do feedback que você teve. Quero que você escreva para mim não exagerar e nem suprimir coisa que você acha relevante para você. Então, aqui, relacionamento interpessoal tem que melhorar. Ficou nisso mesmo. Enquanto eu espero o Belarmino escrever aí, eu quero pedir para vocês, quem gostou aí, ó, manda um coraçãozinho aqui na tela. Ele faz uma propaganda, não era isso, mas escreve para você o que foi importante para você naquele feedback. Ele falou, quem tiver interesse, recomenda se informar sobre a mentoria do Engenheiro 5, a mentoria 5D. Mas o que foi relevante para você no feedback que você recebeu? Enquanto eu espero ele, gente, eu vou dando as recomendações finais aqui. Toda quinta-feira tem live. Nós vamos intensificar essas lives falando exclusivamente de carreira e de como você conseguir seu emprego, estando você empregado ou querendo se movimentar bem na carreira. Quer dizer, se movimentar bem pode ser se reposicionar dentro da própria empresa ou se reposicionar no mercado. A gente vai dar dicas o tempo todo e dicas práticas, dicas que você pode sair praticando amanhã. Sobre a live de hoje, eu espero que vocês comecem a praticar isso na próxima reunião. Na próxima reunião. Se tem reunião de sexta-feira, aquela reunião de sexta-feira muitas vezes inadequada tal, vai com um espírito diferente. Reforce esses 4 pontos que eu falei. Voltando lá, pense, eu tenho que ter a minha motivação, eu tenho que ter autoconhecimento
para exercitar o autocontrole, ou seja, eu tenho que saber aquilo que me afeta para me blindar daquilo que pode me tirar do sério. Você tem que ter empatia, saber quais os motivos dos outros para você poder se conectar melhor com as pessoas. E, por último, aproveitar o momento para estabelecer relações interpessoais. E não é puxando papo aqui do lado. É, sim, aproveitando para aparecer bem, para se destacar na reunião. Se destacar na reunião. O Belarmino escreveu aqui, ó. A gerente simplesmente me passou que depois que comecei a mentoria, minha postura mudou para melhor. Estou muito mais disponível e acessível profissionalmente. Olha que legal, estou muito mais disponível e acessível profissionalmente. É mudança de postura, é mudança de comportamento, certo? A partir da conscientização do que estava... Isso aí me deixa super feliz, porque é resultado prático e resultado para quem está comprometido com a própria carreira. Muito bom. Jolima, top, como sempre, obrigado. Muito valor agregado. Eu agradeço muito vocês, pessoal, 15 para as 8, nós ficamos aqui 45 minutos juntos. Espero de verdade que essa live seja muito útil para vocês. Dá para sair praticando amanhã, não esqueça, tá bom? Pelo amor de Deus, não vai subir na mesa e ficar aos berros com os coleguinhas quando vocês não concordarem com a ideia deles. Pode dar muito errado isso. Tchau, fui.